Olá, então estamos aqui para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento, nesse percurso que envolve a arte, ok? Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Aula número 12, objeto de conhecimento, elementos da linguagem, detalhamento, expressão facial, corporal, gestual e variedades, entonação de voz, enredo, personagens, figurinos, cenários, sonoplastia, caracterização, formas e espaços. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, olha aonde eu estou, certo? Nós estamos falando, vocês já devem ter percebido, em aulas anteriores que vocês já tiveram, já falaram sobre o teatro enquanto estrutura, né? Enquanto arquitetura. E agora nós estamos falando do palco. O palco, onde é encenado, precisa ser desse jeito? Não, para acontecer uma encenação, podem acontecer vários recursos. E o palco é justamente um desses espaços cênicos. E para acontecer uma peça, uma coreografia, uma apresentação de dança, uma ópera, certo? Precisa ter vários elementos que vão compor esse espetáculo. Aqui nós não vamos estar falando enquanto arquitetura, nós vamos estar falando enquanto encenação, enquanto personagem, enquanto espetáculo. Quem é que compõe esse espetáculo? Nós temos a estrutura arquitetônica, agora quem é que compõe esse espetáculo para que ele aconteça ao público? E aí há uma parte muito importante de personagens e que nós vamos conhecer agora. Vamos ver primeiro quem é que elabora, quem é que cria, quem é que pensa, quem é que direciona toda a cena, como ela deve acontecer ou não. Nós estamos falando do diretor. Então, o diretor de um espetáculo, né? O diretor é o responsável por produzir, né, ou conduzir o processo de montagem da peça. Ele coordena todos os aspectos da produção, incluindo a interpretação dos atores, o cenário, figurinos, iluminação e sonoplastia, a fim de criar uma visão coesa da obra. E qual é essa função do diretor? Nós falamos sobre a definição. Agora, qual é a função? O diretor tem o papel de guiar os atores e a equipe técnica para que o espetáculo atinja seu propósito artístico. Continuando, ele também decide a forma como o texto será interpretado, criado, o tom da encenação. Exemplo, agora nós vamos falar de um exemplo. O diretor pode optar por montar uma peça clássica de maneira moderna, mudando o cenário e os figurinos para criar uma nova interpretação, certo? Eu tenho como exemplo essa questão da direção, que eu já assisti, né, um espetáculo de balé clássico, tá? Todas as bailarinas estavam de sapatilha de ponta, mas o figurino dela era umas roupas pretas, todas estilizadas, rasgadas, o tchutchu, e elas dançaram Lady Gaga. Então, quem foi que fez isso? O diretor. Ele traz o balé clássico com uma música contemporânea. Tá? Então, ele tem esse poder de determinar como vai ser essa interpretação. Mas para que isso aconteça, ele vai ter que ter um texto, ele vai ter que ter uma música, ele vai ter um direcionamento, um projeto para ver o que ele quer que aconteça, certo? E aí eu trouxe para vocês um texto que já foi trabalhado no 9º ano, geralmente ele é trabalhado no 9º ano, tá? Então, vocês vão reconhecer esse texto. Vamos lá? Então, nós temos o texto aí, A Moça Tecelã, tá? De Mariana Colassarte. É um conto poético e simbólico que narra a história de uma jovem que tece seu próprio mundo em um tear mágico. Ela cria tudo ao seu redor com suas mãos, desde os móveis até a natureza. Certo dia, sente a necessidade de companhia e tece um homem para si. No entanto, com o passar do tempo, ele começa a impor restrições à sua liberdade.
o que a leva a desfazer tudo o que havia criado, inclusive o próprio homem, até ficar novamente sozinha. Certo? Então, vocês viram a história? Né? Vocês ouviram, leram, vocês já conhecem essa história, a moça tecelã? Então, o diretor escolhe o texto que ele vai transformar em uma peça teatral. Mas, para que isso aconteça, ele também tem que determinar como vai ser o cenário, e para isso ele precisa também de um profissional que cria cenários. Vamos ver a definição? Então, eu já estou aqui, temos o texto, que é a moça tecelã, certo? Então, o cenário acontece, né, num ambiente que diz assim, qual é a definição do cenário? Certo? Envolve tudo o que compõe o ambiente físico da peça, como objetos, móveis, decoração, estruturas que ajudam a criar um espaço fictício onde a ação se desenvolve. Ok? Então, aqui vocês já estão vendo a questão da moça tecelã, e aí tudo que acontece vai acontecer na encenação, o cenário ele vai ser preparado para receber essa história. Um exemplo disso, uma floresta, uma sala de estar, uma praça pública, ela pode ser realista ou abstrata. Então, realista ou abstrata são palavras que vocês já têm no conhecimento de vocês. Quando vocês assistem uma aula que fala sobre o abstracionismo, sobre o realismo, sobre as imagens figurativas, então vocês já têm esse conhecimento aí no 9º ano. Então, aqui tem a composição de um cenário. Para que isso aconteça também, nós precisamos de um outro profissional, que é o ator. Então, o ator, qual é a definição do ator em uma peça teatral? O ator é o intérprete da peça teatral, ele é responsável por dar vida aos personagens, transmitindo suas emoções, pensamentos e ações por meio de gestos, expressões faciais e fala. O ator transforma o texto dramático em ação viva no palco. Tá? E qual é essa função do ator? Vamos ver? Seu trabalho envolve estudo, memorização de textos, criação de movimentos e exploração emocional para criar um personagem convincente. Aí nós temos o exemplo do ator. Um ator que interpreta Hamlet em uma peça de Shakespeare precisa entender profundamente o personagem para transmitir suas dúvidas existenciais, emoções ao público, certo? Então, o ator ele vai ter a função de convencer o público que ele está falando a verdade, que ele encarna o personagem e ele convence o público, até as pessoas choram, o público chega até a chorar, às vezes, numa interpretação. E, às vezes, até o público fica com raiva do personagem porque ele interpretou tão bem, ele viveu tão bem aquele papel, que ele convenceu o público que ele era aquele personagem mesmo, certo? Mas e o personagem? Vamos ver? Então, o personagem, cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, peça teatral, romance, conto, filmes e etc., ela pode ser protagonista, que é o principal. Então, o que é o protagonista? Ele é o artista principal. Toda a história, toda a lenda, todo o drama, ele vai ser a peça principal, vão se desenvolver ao redor dele, tá? O antagonista é o adversário do protagonista, ele é o vilão da peça. Então, nós temos o protagonista e o antagonista, que fará oposição ao protagonista. E o coadjuvante é aquele personagem secundário. Vamos dizer que aquele personagem, o coadjuvante, é aquele personagem que ele passa assim atrás da cena, sabe? As pessoas estão conversando e tem aquelas pessoas passando por trás, são coadjuvantes. Ou então não tem tanta importância no desenvolvimento da peça. Tá? E desses personagens, nós vamos falar sobre o texto também, que dentro dele você vai conseguir entender mais um pouquinho. Vamos ver? Na Moça Tecelã, né, de Maria Colazarte, os personagens principais são... Quem é o personagem principal? Nós temos aqui a moça,
não é verdade? Que é a moça tecelã. Então, ela é o que? A protagonista. A história já traz o título, a moça tecelã. Tá? Então, ela é a protagonista da história, é uma jovem que possui um tear mágico, como o qual tece tudo ao seu redor. Criando o próprio mundo, ela representa a criatividade, a independência e o controle sobre sua vida, mas também enfrenta o dilema da solidão e do relacionamento que ameaça a sua liberdade. Então, a partir do momento que você tem um texto, que há interpretação, você também vai ter que fazer uma reflexão. O que esse texto quer transmitir? O que essa peça quer passar como ensinamento? O que eu posso tirar disso daí? Então, a moça tecelã, ela tinha o domínio, ela criava o que ela queria, tecendo, não é verdade? Tanto é que ela sentiu a solidão e ela teve que criar um personagem, certo? Então, nesse contexto, sabe, nós vamos falar sobre uma outra pessoa que também faz parte. Nós temos aqui a moça tecelã e nós vamos falar de um outro personagem. Vamos ver? Então, o homem, um personagem que a moça tece para lhe fazer companhia. Inicialmente, ele preenche o vazio da solidão, mas aos poucos começa a limitar a liberdade da moça, impondo regras e dominando o ambiente. Ele simboliza as pressões e limitações que as relações podem trazer, especialmente no contexto da liberdade feminina. Certo? Então, ele é criado por ela, mas com o passar, com o desenvolvimento do texto e da encenação, o público percebe, e a moça também percebe, que ele começa a limitar a liberdade dele. Porque dentro do texto ele começa a exigir riquezas e mais riquezas, ele começa a aparecer uma outra característica dele, né? Dentro da personalidade. E aí, quais são os elementos que fazem esse personagem? Eles têm características, certo? Vamos ver? Elementos da caracterização, que traz já o figurino. Como é que ela se veste? Como é que ele se veste, certo? Qual é o figurino dele? Como é que ele está vestido? E ela também. Então, isso faz a caracterização dos elementos, das pessoas e também do ambiente. As roupas e acessórios usados pelo personagem que indicam sua época, condições social, profissão e estilo de vida. O figurino é uma das partes mais visíveis da caracterização. Exemplo, um personagem nobre pode usar roupas luxuosas, ornamentadas, enquanto um camponês usaria vestes mais simples. Então, é a caracterização, né, através do figurino. Nós temos outro tipo de caracterização, que é o quê? A maquiagem, certo? A maquiagem teatral é usada para modificar ou realçar as características faciais do ator, ajudando a criar a ideia, o temperamento ou até mesmo os traços não humanos, rugas, pintas no rosto, né, para envelhecer um personagem, maquiagem exagerada para criar um palhaço. Certo? Então, a maquiagem ela é muito importante. Aqui mesmo, quando nós estamos para ministrar essa aula, nós precisamos também passar alguma maquiagem por causa da iluminação e etc., para o nosso rosto não estar brilhando. Então, há também uma caracterização. Certo? Quando vocês vão para a sala de aula, quando vocês vão para estudar, para a escola, vocês usam também uma caracterização. Ou vocês acordam e do jeito que acordam vão para a sala de aula. Não, a partir do momento que eu me arrumo, eu pintei o meu cabelo, eu tenho um processo de tomar meu banho, etc., eu estou me caracterizando. Eu tenho um estilo também de me vestir. Então, o teatro ele faz parte do cotidiano também das pessoas. Só que nesse momento nós estamos trabalhando com a questão teatral enquanto espetáculo, certo? E o penteado também é caracterização. O estilo de cabelo, o uso de perucas contribui para a construção visual do personagem, definindo a época ou status social, além de ajudar a expressar sua personalidade. Exemplo, cabelos desarrumados podem indicar descuido ou desespero. Um penteado elegante sugere formalidade ou nobreza.
certo? Aqui mesmo vocês estão vendo, né, no nosso personagem, o rapaz, ele está muito mais alinhado, ele está muito cabelo dele, a questão da roupa. Ela já tem um cabelo solto, mas não é um cabelo desarrumado, é um cabelo como se tivesse o vento batendo, não é verdade? Então tem toda essa caracterização. Mas para compor também um personagem, nós temos elementos que fazem parte, além do figurino, além da maquiagem, além do acessório de cabelo, do penteado, não é verdade? Como ele é arrumado, nós também temos os adereços que compõem. E aqui, trouxe para vocês, nós falamos o quê? A moça tecelã. Ora, se ela é tecelã, ela vai fazer o quê? Ela vai tecer, não é verdade? Então, aqui nós temos o tear, trouxemos como um adereço que compõe essa história. E aí, qual seria o acessório que ele traz? Então, os adereços, objetos usados pelos atores em cena que fazem parte do universo do personagem, como bengalas, óculos, joia, armas. Exemplo, um detetive pode usar um chapéu e uma lupa com adereços característicos, certo? E aí, a postura e movimentação. Vamos ver? Então, dentro da postura, né, essa questão da postura e movimentação, como é que ele deve, por exemplo, o meu espaço aqui, eu sei aonde eu posso me movimentar, aonde eu não posso me movimentar, porque se eu me movimentar para cá, eu vou cair em cima do tear, certo? Então, eu tenho o meu espaço. Então, é a forma como o personagem se movimenta e mantém sua postura no palco. E é outro aspecto, né, importante da caracterização. Cada personagem pode ter gestos, forma de se movimentar que reflitam sua personalidade ou condição física. O que é isso? O que eu quero dizer com essa caracterização, essa postura e movimentação? Qual é a minha condição física? Eu sou um atleta? Eu sou uma pessoa mais idosa? Eu tenho algum problema de mobilidade? Vamos ver o exemplo? Exemplo, um personagem idoso pode caminhar lentamente com auxílio de uma bengala, enquanto um guerreiro pode ter movimentos, né, rápidos e vigorosos, ok? E também a entonação da voz, tá? A maneira como o ator usa a voz, incluindo o tom, o ritmo e a entonação, também faz parte da caracterização, ajudando a definir a personalidade, o estado emocional e até a origem geográfica do personagem, certo? Então, até a entonação da voz, né, a linguagem como ele fala, porque se nós ouvimos alguém falar porta, morte, vai achar que é lá do sul, não é verdade? Ou então, ô bichinho, como é que vai, bichinho? Já sabe que tem alguma coisa lá do Nordeste, certo? 1, 2, 3, 4. Então, já sabe que tem algo aqui do Norte que está muito presente. Então, isso também, a entonação da voz é uma característica, certo? Do personagem. Um exemplo, vamos ver? Um personagem autoritário pode falar de maneira firme com voz grave, enquanto um personagem nervoso pode falar rápido e de forma trêmula, né? De forma trêmula. Então, a entonação da voz também vai colocar muito a questão da característica do personagem e da sua personalidade, tá? Continuando com a definição do figurino, vamos ver? Então, a definição, que nós já falamos que ele vai ter toda uma importância na composição do personagem. Definição: o figurino é o conjunto de roupas e acessórios usados pelos atores que ajudam a caracterizar os personagens, indicando sua época, classe social, personalidade ou função dentro da história, certo? Então, nós temos o figurino, né, que é a roupa, e temos o figurino também enquanto ele é um conjunto também já com os adereços, uma tiara, uma arma, uma espada, uma bengala. Então, isso também faz parte do figurino junto com o adereço. Um exemplo, em uma peça sobre o período medieval, o figurino pode incluir armaduras ou vestidos longos. Ou nos dias atuais, nós vamos usar um vestido longo daquela de época? Não, nós vamos nos caracterizar como
se veste hoje. Ah, dos anos 60, qual eram as características? Dos anos 80, lá de 1940. Então, tudo isso tem que ser estudado, pesquisado. E quem faz isso? O diretor, o dramaturgo, quem escreve também a peça. Tem vários profissionais envolvidos na construção de um espetáculo teatral. E aí, para que aconteça, a peça teatral vai acontecer todo o tempo no dia ou à noite, está chovendo, tá ventando, são pessoas andando, são aplausos e etc. Ora, nós temos o quê? Para trabalhar dia, noite, nós temos os profissionais da iluminação, certo? Então, aqui nós temos a iluminação de um palco que pode apresentar que está muito quente, está um sol quente, ou então está escuro, não é verdade? E aí a iluminação cênica é usada para destacar personagem, criar atmosferas, marcar passagem de tempo e gerar emoções. A luz pode ser forte, fraca, colorido ou com efeitos especiais, dependendo do clima que se deseja criar, certo? Então vamos agora ver o exemplo. Uma luz vermelha pode indicar perigo ou paixão, enquanto uma luz azul pode sugerir tranquilidade ou tristeza, certo? Para que isso aconteça, essa iluminação, tudo tem que estar no roteiro. Poder, a pessoa que trabalha com a iluminação, os efeitos, sonoplasta, ele vai poder utilizar tudo isso. E aí nós temos a sonoplastia. Definição: a sonoplastia abrange os sons e músicas usadas na peça, seja ao vivo ou gravados. Ela pode incluir trilhas sonoras, efeitos sonoros, como trovões ou passos, ou a manipulação de silêncio. Vamos ver o exemplo? Então, nós temos como exemplo, olha aí. Obrigada, Então, são os aplausos. Nós temos outros exemplos? Tá? Então, nesse contexto da sonoplastia, são esses efeitos que acontecem durante a peça teatral. Vamos ver os exemplos dessa sonoplastia. Nós temos barulho. Temos mais? Olha, temos mais um exemplo. Vamos ver passos. Muito bem. Eu acho que vai chover, Então, pode criar, que ia chover, então tem todos a sonoplastia, ela trabalha com isso, certo? Então, barulho de chuva, passos de um personagem, música ao fundo, então tudo isso faz parte da sonoplastia, até mesmo o assovio, até mesmo o latido de um animal, isso faz parte da sonoplastia. O animal precisa estar no palco? Não. Mas ele precisa, se precisar, ter o som, o timbre daquele animal, o timbre de um violino. Então, isso tudo é responsabilidade da sonoplastia. E aí nós temos o vocabulário que nós trabalhamos aqui. Nós falamos sobre o quê? Esse vocabulário essencial, que é o figurino, roupas, trajes, acessórios. Quais são os adereços, objetos de cenas, utensílios, cenário, palco, ambiente, estrutura, iluminação, luzes, focos, o foco de luz, efeitos de luz, a sonoplastia, trilha sonora, efeitos sonoros e ruídos, certo? Então, dentro disso, nós criamos esse ambiente para que aconteça esse espetáculo teatral, tá? Então, cada item foi sendo construído aqui e vocês perceberam, aqui estão os nossos protagonista e o nosso antagonista, da história. E aí nós temos também, vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto que foi trabalhado aqui nessa peça teatral. Vamos lá? Característica do texto. A moça tecelã, simbólico e metafórico, o ato de tecer representa a criação e o controle que a protagonista tem sobre sua própria vida. Então, essa é a característica desse texto, certo? O que mais nós podemos colocar sobre característica da moça tecelã? Vamos ver? Linguagem poética.
O conto usa uma linguagem delicada e rica de mensagem, criando um tom quase onírico. O que mais que nós temos? Vamos ver mais um pouquinho? Temas de liberdade e autonomia. A narrativa reflete sobre a liberdade individual, a solidão e o papel da mulher na sociedade. Então, isso requer toda uma reflexão sobre esse texto, sobre também essa encenação teatral que iria acontecer, né, no espetáculo. E aí, o final dessa trama, né, o final aberto e reflexivo. Por que o final aberto e reflexivo? A protagonista opta por desfazer suas criações para preservar sua liberdade, o que traz uma reflexão sobre o custo das relações humanas e autonomia pessoal, certo? Então, o texto ele vai trazer justamente essa reflexão sobre as relações humanas e autonomia pessoal, ok? E o conto é uma alegoria sobre a independência e o poder criativo, abordando a importância de manter a própria identidade, mesmo diante das pressões externas. E isso aí é muito assim atual, quando nós observamos a questão, né, de enquanto pessoa, enquanto seres humanos. E o espectador ele vai fazer essa análise crítica. Então, vamos ver a questão do espectador. Então, quando eu falo espectador, quando ele vai analisar, fazer essa análise crítica, é que a sociedade às vezes impõe que uma mulher ela precisa casar, certo? E a Tecelã ela tinha esse poder, vamos dizer, a sociedade, nossa, tu vai ficar só, e ela resolve criar o seu companheiro. Só que com o passar do tempo ela começa a perceber que não era bem aquilo que ela queria, porque ele começa a ser manipulador, a não dar liberdade, a exigir muitas coisas, e ela, epa, o que é isso? E aí, metaforicamente, ela pega e desfaz a tecelagem que ela fez do companheiro, e ela ganha sua liberdade. Então, lembram a questão metafórica quando a gente trabalha, certo? Então, ela teve esse poder. Então, tudo isso é o quê? É algo reflexivo que você vai ver nesse texto. E aí o espectador, né, o que é que nós podemos falar sobre essa pessoa que vai fazer essa análise, vai refletir sobre isso? É o público que assiste à peça. Sua função é observar, interpretar a obra apresentada, participando ativamente da experiência teatral. O teatro é uma arte que se completa com a presença do público. Então, o teatro só pode acontecer se houver público, certo? E qual é a função do espectador? É fundamental para a realização completa do espetáculo. Sua reação, seja risos, aplausos ou silêncio, influencia a performance dos atores e o andamento da peça. Além disso, o público traz suas próprias interpretações e emoções para o que é apresentado. É aquilo que eu falei, o público às vezes chega até a chorar, porque ele é tão envolvente, né? A história é tão envolvente, o ator consegue interpretar tão bem que até as pessoas chegam a chorar, mesmo sabendo que é uma peça teatral. E o exemplo que nós temos? Em uma peça interativa, o espectador pode até mesmo ser chamado a participar da ação, mostrando que ele não é apenas passível, mas ele faz parte, né, daquela experiência cênica. Isso quer dizer o quê? Antigamente, o público apenas ia para o teatro ou para um espaço cênico e ficava lá sentado. Hoje em dia, não, as coisas mudaram, né? Às vezes, o espectador, o público é chamado para participar da peça, ou até mesmo contar uma história, certo? Da sua vida, isso fazer parte daquela encenação. Mas toda peça é algo para o público refletir, analisar, apreciar, ver detalhes. O público é muito crítico, se vai gostar ou não vai gostar. A sonoplastia foi boa, o cenário estava bom, o figurino. Então, o espectador, né, o público, ele tem algo muito importante. E aí, dentro desse contexto, como espectador, finalizamos a nossa aula.